deserto florirá. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar. Irmãos e irmãs, bom dia. Bom dia. Alegria estar aqui com vocês, viu? Muito obrigado a esta comunidade de Monverno, Nossa Senhora da Vitória, por nos acolher aqui. Eu sou o Rodrigo Ferreira, eu sou fundador da Missão Louvor e Glória e vou estar com vocês esses 2 dias para a nossa conferência. Então, para quem eu já conheço, que prazer revê-los. Para quem eu não conheço, muito prazer em conhecê-los. E juntamente com o Padre Mário e a Missão Louvor e Glória, estaremos aqui para esta conferência. Então eu vou gastar os 5 primeiros minutos da minha pregação para explicar para você o porquê da conferência. Não é uma jogada de marketing, não é só para fazer um nome diferente, não é só para falar bonito. É porque a conferência, se você for procurar no dicionário, a palavra conferência não vem só do conferir alguma coisa, mas do confronto, do conferir para confrontar. Não é só conferir por conferir, é um confronto que a gente faz. E a conferência é uma oportunidade da gente falar de um assunto específico da nossa vida. Então, quando a gente entendeu que nós teríamos um encontro voltado para uma grande especialidade do Padre Mário, que é a devoção a São José, nós pensamos assim: vamos colocar nossa vida em confronto, nossa vida de fé e nossa família. Por isso o tema é Conferência Católica São José, o esposo de Maria, o guardião da família e também o patrono da igreja. Então nós vamos falar de 2 assuntos hoje e amanhã aqui: fé, nossa vida católica, nossa vida espiritual, nossa fé, nosso jeito de ser cristão, nossa vida católica e nossa família. Então obrigado, viu, meu filho? São 2 coisas. Vamos falar sobre família e vamos falar sobre fé, sob a luz de São José. São José vai nos iluminar para ver e confrontar, para ver como está a nossa vida diante da palavra, diante daquilo que nós sabemos que é a pertença, que é a verdade. Então vamos falar de casamento, vamos falar de educação dos filhos, vamos falar de fé, vamos falar de caminhada, vamos falar de católico fora do país, né, imigrante, porque São José também foi imigrante, sim ou não? Aonde ele morou fora do país dele? No Egito, morou no Egito. Então nós vamos falar sobre isso. Você sabe muito sobre isso? Você tem informações importantes, não sei se você conhece. O que José fez, como ele viveu, o que ele fez lá nesses tempos em que ele ficou fora do seu país, por que ele foi para lá, quais foram as motivações, né? Por que ele foi para o Egito? Foi passear, ele foi trabalhar, o que ele foi fazer lá, não é? Então vamos falar sobre isso, vamos falar sobre São José como esposo, mas também de Maria como esposa, e vamos falar de São José como pai, e claro, por que não falar de São José como o homem de Deus, o patrono da igreja, que nos traz tantos ensinamentos para que nós possamos viver nossa fé. Então, falado isso, boa conferência para vocês. Espero que você confira mesmo, que você confronte e fale assim: olha, isso aqui, porque a pregação na conferência, ela é diferente de uma palestra, né? É para confrontar mesmo, mas não é para julgar ninguém, nem para muito menos humilhar ninguém, muito menos para nada. A gente tem que aprender, e não é o que eu acho, é o que a igreja diz, é o que a Bíblia diz. Aí a gente confronta, o que está certo continua, e o que está errado muda, conserta. É bom isso ou não é? Certas vezes na vida a gente precisa de uma conferência, né? A gente precisa de uma conferência, a gente precisa confrontar. Então o que nós vamos falar aqui não é para dizer para você sobre o que a gente acha, minha opinião, meu palpite. Nós não somos pregadores de uma opinião, somos pregadores da verdade. E quando eu digo nós, qualquer pessoa que vai estar aqui pregando em nome da igreja, pregando aqui em nome de Jesus. No caso, esse final de semana, eu e o Padre Mário estamos aqui para trazer a verdade católica para nós também. Nosso ouvido é o que está mais perto da nossa boca, para a gente conferir. Quem é esposo aqui? Levanta a mão. Então quem é esposo aqui, segura essa onda. Nós vamos falar como tem que ser um esposo segundo o coração de Deus. O que está certo, continua, porque a pregação serve para 2 coisas: ou ela te confirma, ou ela te corrige. É assim, é bom isso, porque senão a gente não se avalia nunca. Quem não se avalia não cresce, dizia Santo Inácio Loyola. Mas quem vai falar para nós como é que tem que ser, né? Como pai, por exemplo, como é que tem que ser? Será que eu estou de mais? Será que eu estou de menos? Será que eu tenho que falar mesmo? Será que eu tenho que falar? Você tem que dizer não, você tem que dizer sim, não é? Então, como esposa, quem é que vai me confrontar? Então a conferência católica, já diz a palavra, é uma conferência católica, não é rodriguiana, mariano, não, é uma conferência católica, de acordo com a igreja, como está a nossa vida de fé e a nossa vida de família. Quem tem família aqui, com certeza, todos nós,
queremos muito que nossa família esteja cada dia mais configurada à família de Nazaré. Amém? E isso é um trabalho tranquilo, viu? Não é um trabalho, aqui não é a casa do juízo, aqui é a casa do saber. Não é uma casa para julgar, é a casa para a gente aprender. Espero que durante esses 2 dias, em cada momento, claro que vamos ter momentos profundos de oração, de adoração, de espiritualidade, mas em cada momento que você puder aprender, vamos aprender juntos. Amém? Então agora sim, pega a sua Bíblia e abra ela na carta de São Paulo aos Efésios. Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 17. Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 17. Amém? Quem está usando a Bíblia Ave Maria vai ver que tem aí um subtítulo que está em negrito. Quem está usando a Bíblia Ave Maria vai estar escrito assim: conduta cristã. Então vamos falar sobre conduta. Conduta é condução, né? É condução, como você conduz. Você não fez o carro, você não fabricou o carro, você não inventou o carro, não foi você que construiu o carro, mas é você que dirige o carro. Você tirou carta para isso, você se habilitou para isso, você está habilitado e capacitado para isso, você tem a responsabilidade sobre ele. Geralmente um carro, eu não vou entender nunca isso, mas geralmente um carro passa de 200 a velocidade dele, sim ou não? Sim ou não? A possibilidade, mas quanto é que eu posso ir? Até o máximo. Qual é o máximo? Eu estou falando em quilômetros, mas pode falar em milha também. Qual é o máximo que vocês podem andar na estrada? 70. Mas por que ele pode ir até mais 100 e pouco, 150? É porque ele fez o carro. Tá? Quem fez o carro é uma coisa, quem fez as leis do trânsito é outra, e você que dirige é outra coisa. Então, quem deu a vida para você foi Deus, né? Deus deu a vida, não foi você que criou, mas é você que conduz. A conduta é sua. E aí a gente tem que aprender que tem regras, que tem leis, e a gente tem que segui-las. O que são os 10 mandamentos? Placas. Simples assim. Os 10 mandamentos são placas. Fala comigo, tenho que seguir as placas. Então, se eu tenho que seguir as placas, é porque eu quero chegar a algum lugar. Então eu tenho que conduzir a minha vida. A conduta é com você. Deus te deu a vida, Deus te deu as placas, Deus te deu o caminho, se tornou o caminho para nós, mas quem conduz é você. Você é que conduz. A placa não vai dirigir o carro, a placa só vai dizer: vira à esquerda, vira à direita, reduza, não ultrapassa, agora, nesse momento, cuidado, lombada, reduza. A placa vai ditando o caminho, mas quem conduz é você. Se você entender que os 10 mandamentos são placas, basta você seguir as placas. E aí você vai chegar onde você quer. Qual é o nosso destino mesmo? Céu, vida eterna. É para lá que queremos ir. É para lá que estamos indo. É lá que está São José. São José já chegou, já fez o seu caminho. Então, seguir as placas não é uma brincadeira. É sério demais. Então, eu vou seguir as placas. Porque se eu não sigo as placas, eu não chego. É certo isso. Daqui para qualquer lugar que você for, existe uma coisa chamada itinerário. E no itinerário existe a lógica. Lógica é algo que não tem contraponto. Ninguém vai poder refutar isso que eu vou falar para você. Ninguém vai a lugar nenhum. Ninguém, nada, nenhum ser vivo, nem animal, nem humano, chega a algum lugar sem antes fazer um caminho e sem antes passar por uma porta. Não tem como. Nunca vocês vão ouvir falar sobre o ser humano se teletransportar. Não consegue. Isso não vai haver nunca. Nenhuma tecnologia vai conseguir isso. Porque você, para chegar em algum lugar, tem que fazer um caminho e passar por uma porta. Isso é uma verdade que não tem como se... Não tem contratempo. Não tem contraponto. Essa é uma verdade absoluta da vida. Como a verdade de semeadura e ceifa. O que você planta, colhe. Isso é uma verdade. Sim ou não? A verdade do itinerário é assim também. Ninguém vai a lugar nenhum sem antes fazer um caminho.
Para chegar até aqui você fez um caminho? Para a tua casa você faz um caminho? Ah, mas eu vou de avião, é um caminho aéreo, é um caminho. Ah, mas eu vou no mar, é um caminho marítimo. Ah, mas eu vou debaixo do mar, é um caminho submarítimo. Ah, eu vou debaixo da terra, é subterrâneo. Não tem como. Ninguém vai a lugar nenhum sem antes fazer um caminho. Não tem como. Para ir na padaria comprar pão, tem um caminho. E antes de chegar lá na padaria, tem a porta. Para ir para a escola, tem um caminho. Para entrar na escola, tem a porta. Para ir na casa da sua mãe, tem um caminho. Chega lá, tem a porta. O que Jesus disse? João 14,6. Eu sou o caminho. E João 10,9. Eu sou a porta. Está na Bíblia aqui. Para você chegar ao Pai, para você chegar ao céu, existe um caminho. É Jesus. A porta é Jesus. Ele disse que é estreita. Para que você seja ajudado no caminho, ele deixou as placas. Só segue as placas. Só para interagir aqui, lembra seu irmão que está do lado. Fala para ela assim, ó, segue as placas. Só segue as placas. Não é possível que seja difícil isso. Onde é não, não, onde é sim, sim, onde pode, pode, onde não pode, não pode. Não ultrapassa, não ultrapassa. Vira à esquerda, vira à esquerda. Ah, eu quero virar à direita. Que saça, barranco. Vai dar errado. Para quem quer chegar no céu, 10 mandamentos. Simples assim. Segue as placas. Rodrigo, e se não seguir as placas? Vai ser tragédia. Vai dar errado. E o caminho se torna muitas vezes insuportável. E eu vou pôr em risco a vida de outras pessoas. Não seguindo as placas. Só segue as placas. Para diminuir, para avançar, para ir, para não ir, para ir para lá, para ir para cá, curva acentuada. Segue as placas. Segue as placas. Eu não sei como é aqui nos Estados Unidos, não sei mesmo porque eu não moro aqui, mas lá no Brasil, quando você vai tirar a carta, você tem que estudar as placas. Não é só aprender a dirigir. Aprender a dirigir faz parte da conduta. Aprender a dirigir é capacitar para dirigir. Mas quando você estuda as placas, você vai saber como dirigir. Então, hoje em dia, está muito difícil porque as pessoas querem conduzir a sua vida de qualquer maneira à mercê das suas ideias. Não, nós católicos vamos conduzir nossa vida segundo Deus. Então aqui há algo muito importante que nós vamos aprender com São José. Conduta. Vamos lá. Efésios 4,17. Portanto, eis o que digo e conjuro no Senhor. Eis o que digo e conjuro no Senhor. Não é eu, não sou eu, não é Paulo, é sobre o Senhor, é no Senhor. Não persistais em viver como os pagãos. O que é o pagão? Pagão é que não tem fé, não tem Deus, não vive a religião, é pagão, não tem nada, ele não tem ninguém que ele responde diante dele. O pagão ele só acredita, tem as crenças, mas ele não vive segundo alguma norma, segundo alguma doutrina. Não persistais em viver como os pagãos que andam à mercê de suas ideias frívolas. Olha como começa a nossa conferência. Já confere aí, para ver se você anda de acordo com ideias. Ideias frívolas. O cristianismo não é uma ideia. O cristianismo é uma verdade, que não é uma filosofia, é uma pessoa. Para nós a verdade é Jesus. Esses dias eu estava pregando numa empresa, fazendo uma palestra, alguém dizia assim depois: ah, mas vocês cristãos, vocês se acham dono da verdade. Não é verdade isso, a gente não se acha dono da verdade. A verdade é que é a nossa dona, não é a gente que é dona dela. É que para nós a verdade é uma pessoa, é Jesus. Então, ele diz para mim o que é, não sou eu que digo. Antes eu andava como pagão, eu fazia o que eu queria, eu fazia do jeito que eu queria e tal, né? Inclusive o sinal da cruz, né? Já viu como é o sinal da cruz do pagão? O cara vai lá, ele faz o gol, aí ele faz assim, ó, ele vai comemorar. Na hora eu falei, é pagão. Porque o sinal da cruz não é assim. Não sei quem inventou esse beijo, só deve ter sido brasileiro, porque não tem beijo. Não tem. Eu tenho um amigo que ele chama Aureliano, que ele faz assim. 3 beijinhos. Não. Aí você fala, ih, já vem o chato. Não é questão de chatice não, é só questão do certo mesmo. É questão da placa. É questão de você fazer aquilo que é próprio. Tá? Então eu não faço a cruz como eu acho, como eu quero.
Então, imagina, a pessoa chega e fala assim: ah, eu vou na missa, eu vou fazer o que eu gosto. Não, não é o que gosto, é o que a igreja propõe, é o que o rito nos dispõe. Então, eu vou seguir a Deus. O pagão, ele vive à mercê de suas ideias frívolas. Frívolas. A ideia vai vindo, né? Por exemplo, o que é ideia? Daí vem a palavra ideologia. Ele tem uma ideia. Ideologia das origens. É uma ideia. O homem veio do macaco. O homem veio de um acaso, de uma explosão. Aí ele tem uma ideia. Ou então a ideologia de gênero. Ah, não tem sexo definido. Você nasce, vive, aí você escolhe o que você quer ser. É uma ideia isso aí. De jirico, é verdade, mas é uma ideia. Uma ideia que beira o absurdo, mas é uma ideia. É uma ideia. Não sei se vocês souberam no Brasil agora o que aconteceu recentemente. Porque na verdade, o problema não é sobre as realidades da sexualidade. O problema não é isso. O problema é a debandagem. O problema é estar contra Deus. Então, uma pessoa fez a cirurgia pelo governo de mudança de sexo, ou seja, é um homem que aceitou essa realidade da ideia de achar que é mulher. Ele é mulher, então ele fez a cirurgia e mudou de sexo. Ele foi lá, aplicou, e com o dinheiro público ele fez uma cirurgia para transgênico. Então ela é mulher agora, ele era homem. O que ele era? Aí ele fez a cirurgia para ser mulher, ficou mulher. Só que ele gosta de mulher, porque ele é homem. Então agora ele é transexual, mulher, mas ele é lésbico, porque ele gosta de mulher. Você não entendeu nada, né? Ficou confuso? Eu vou explicar de novo a ideia. Ele era homem, aí ele entendeu que ele é trans, aí ele fez a cirurgia para ficar mulher, fisicamente. Mas ele fisicamente é mulher, mas ele não gosta de homem, ele gosta de mulher. Então ele é mulher agora trans. Só que ele gosta de mulher, então ele é lésbico. Você não entendeu ainda? Entendeu? Eu parece que eu não entendi ainda. Porque é uma ideia. Aí sabe o que as pessoas querem? A gente fala assim, você tem que respeitar. Mas o que é respeito? Se você escutar, entender e ler sobre respeito, você vai perceber que respeito se dá algo próprio, não algo impróprio. Por exemplo, você deve respeitar uma pessoa, um animal, você deve respeitar a Deus, você deve respeitar a cadeira que você está sentando, porque isso é próprio. Você deve respeitar o lugar, você deve respeitar o país. Mas uma coisa que não tem propriedade, como se respeita? Então nem a capacidade de pensar a gente está tendo mais. O que é um pagão? Ele vive de acordo com a sua ideia. É uma ideia. Então ele foi lá, mas aí foi perguntar para ele, mas você não gosta? Não, ele falou, quanto a gosto eu gosto de mulher, mas eu não queria ser homem, eu queria ser o corpo de mulher. Mas ficasse homem mesmo. Daí as ideias frívolas. E aí surge a pessoa que vai lá, um outro caso do Brasil, caso real, que ele foi no cartório querer casar com a árvore. Porque a árvore que ele plantou quando ele era criança, ele se apaixonou por ela, ele vive com ela um caso de amor e quer casar com a árvore. Mas de onde que surgiu a ideia de casar? Porque a árvore não se casa, você planta ela, cuida dela, você cultiva, conversa, pode até conversar com a árvore. Você pode gostar dela, você pode tirar foto, você pode regar, aguar, mas não se casa com árvore. Mas no pagão, no paganismo, a ideia é dele, ele tem a ideia, ele vai andando de acordo com as ideias. E tem a paróquia lá em Goiânia, que a mulher chegou querendo batizar o cachorro. O padre falou, não pode. O cachorro não tem alma, não é pessoa. Ele é um animal, uma criatura de Deus, deve ser respeitado, amado, cuidado, com todo respeito. Mas batizar não pode. E a mulher então processou a paróquia, porque o padre não quis batizar o cachorro.
Você percebe onde vai as ideias? Ah, mas para mim o cachorro é meu filho. Não, para você, mas para a igreja não. Não batiza cachorro. Não vai batizar o cachorro, nem aqui, nem nunca. Por isso que a igreja tem que ser, eu tenho explicado isso para os católicos, porque os católicos eles falam assim, por que a igreja tem um país, o Vaticano? Por que a igreja tem leis próprias, o Código de Direito Canônico? Por que a igreja é poderosa? Por que a igreja é rica? Por que a igreja é forte? Por que a igreja é imponente? Para defender a nossa fé. Porque se ela estivesse debaixo do império de alguém, nós não poderíamos defender a nossa fé. Então aí o advogado falou para ela, minha querida, não tem o que fazer, porque a igreja tem suas próprias leis, a igreja tem sua própria regra. Na verdade, ontem nós fomos na igreja São Pétrico, então você vê lá na frente, tem a bandeira dos Estados Unidos e a bandeira do Vaticano, que é o nosso país. A nível de fé, a católica tem um país, a gente tem um líder. Então a igreja tem que ser poderosa, tem que ser forte. E quanto mais forte, melhor para nós. Sim ou não? Porque aí nós temos nossos cardeais, nós temos o Papa, que defende a nossa fé. Que se nós ficássemos à mercê de um país, debaixo de uma lei, nós não podíamos defender a nossa fé. Porque o mundo é pagão. Ele anda à mercê das suas ideias. E as ideias vão surgindo. E as ideias vão surgindo. E as ideias vão surgindo. E a igreja tem que aprender nesses anos todos a viver a vontade e a verdade de Deus. É a ideia. E por causa das ideias frívolas, a gente vai vendo como que o mundo sofre, né? Por exemplo, a cultura grega, a mitologia grega é uma ideia. Eu estive na Grécia por algumas vezes e lá hoje você vê toda aquela mitologia grega, toda aquela invenção do mito, do Deus, né? Um filósofo chegou a dizer que na Grécia tinha mais Deus do que gente. Eles inventam Deus para tudo, caiu tudo por terra. Tudo isso agora é uma mitologia, não é mais uma cultura, é uma mitologia. Não existe nada daquilo. Artemis, Atenas, não existe nada daquilo. Não existe aqueles deuses, não tem. Tudo isso caiu por terra. E agora a Grécia vive vive em cima desses escombros. Que foi mentira por tanto tempo, e tanto tempo defendeu-se essa tese, como a tese, por exemplo, dos egípcios, que Faraó era uma divindade, era um Deus. Não, era só um ser humano querendo ter poder mesmo. Então, você vê hoje que esses países vivem na miséria cultural. Então você começa a entender que essas ideias se levantam contra Deus o tempo todo, são ideias. E nós cristãos, nós abrimos mão de ideias frívolas, para viver a verdade. E a verdade para nós é uma pessoa. É Jesus. Ele é o nosso Deus. E aqui, para concluir esse entendimento, você vai conseguir compreender por uma fala de Santo Tomás de Aquino, o grande Santo Tomás de Aquino. Então ele diz assim, inteligência é a adequação do intelecto às coisas. Eu vou falar, você repete comigo, tá? Não é difícil de entender. Fala, inteligência é adequar, é configurar a mente às coisas. Então, quem que é configurado? As coisas ou a mente? A mente. A mente se adequa, as coisas não se adequam. Como é que chama isso aqui? Ambão. Você está sentado aonde? Isso aqui é uma quadra, um lugar, sim ou não? Você, mulher, outro, quem está do lado, o senhor homem, eu sou homem. Isso aqui é microfone, isso aqui é um pedestal. Então assim, a mente se adequa às coisas, e não as coisas à mente. Inteligência é adequar a mente às coisas. Quando você nasceu, as coisas já estavam ali, sim ou não? E sua mãe foi dizendo, isso é tomada, isso é energia, isso aí não põe o dedo aí, isso é chave, isso aqui é colchão, não põe a mão aí, isso aqui é coisa da mamãe, isso aqui você não pode pôr, isso aqui você pode pôr, isso aqui é calcinha, isso aqui é sutiã, isso aqui é cueca, isso aqui é roupa, isso aqui é sabonete. Já existiam as coisas. O absurdo que nós estamos vivendo agora é que as pessoas estão adequando as coisas à mente. Eu quero que isso seja isso. É eu que digo o que é isso aí. Ou seja, me desculpe, irmãos. Chega com todo respeito. Eu sei que está filmando, pode dar um problema danado para mim, vai dar só para mim só. Mas é burrice. Quando eu quero que as coisas sejam o que eu penso que elas são. Não, elas são como elas são. Eu tenho 4 filhos. Eu sento meus 4 filhos e falo assim para eles: olha aqui para o papai, as coisas não são como você pensa que elas são como elas são. E você tem que aceitar como elas são. As coisas não são. Você já percebeu quando nosso filho faz bobagem?
Quando ele faz aquelas coisas ruins, aí ele fala assim, é que eu pensei que... É o que eu pensei que não quebrava. Quebra. É o que eu pensei que ia dar. É que eu pensei que as coisas não são como você pensa. As coisas são como elas são. E isso é muito bonito. E nós aprendemos isso com São José. As coisas têm sua própria propriedade. E inteligência é quando eu adequo a minha mente às coisas. A todas as coisas. Por exemplo, na Bíblia está escrito amar a Deus sobre todas as coisas. Sim ou não? Então minha mente adequa. Ele é Deus, as outras coisas são coisas. Isso é dinheiro, isso é pessoa. Pessoa é para ser amada e as coisas para ser usada. O que as pessoas fazem? Ama as coisas, usa as pessoas. Ó. Então, é isso. Domingo é dia do Senhor. Então, se é dia do Senhor, a minha mente vai se adequar às coisas. Interessante, né? Sabe como que o ser humano moderno chama isso? De prisão, obrigação, de opressão. Você me oprime. A religião oprime as pessoas, porque ela diz o que tem que ser. Não, ela não é que ela diz que tem que ser. Ela só nos apresenta o que já é. Já é. Já é, já. Eu sou de Deus, você é de Deus. Deus nos criou, isso é próprio. Então nós não somos aqueles que inventam as coisas. Nós somos aqueles que se adequam às coisas. Então inteligência é isso. Agora Santo Tomás de Aquino vai mais profundo agora. E agora a coisa vai ficar melhor, ó. Assim como inteligência é adequação da mente às coisas, santidade, 2 pontos, é adequar a vida a Cristo. Sensacional. Eu adequo a minha vida a Cristo. Então eu entro para a igreja. Eu conheci Jesus com 14 anos de idade. Primeiro retiro meu. Fui lá, fiz o retiro. Aí o pregador falou de Jesus, abriu a Bíblia, o Evangelho. Foi o meu primeiro contato com coisa da igreja. Aí, pronto, conheci Jesus. Aí a gente fala assim, eu me converti, né? A gente fala. Não tem problema, é uma expressão. Mas na verdade a conversão é um processo que vai durar todos os dias da sua vida. E o que você vai falar? Desde o primeiro dia até o último na terra, você vai se configurando a Cristo. Opa, isso aqui está errado. Opa, isso aqui não é. Opa, isso aqui é. Ó, isso aqui não é assim. Isso aqui é assado. Assim vamos. Esses dias estava pregando um encontro para casais, eu e minha esposa, e aí de repente perguntaram: o que pode no casamento para pessoas que são católicas, dentro de um quarto, 4 paredes, casado? Pode sexo anal, pode sexo oral, pode ser... Falei, que maravilha, vamos falar disso? A igreja fala sobre isso, tem o que falar, tem o que pode, tem o que não pode. Aí alguém foi lá, apertou minha mão e falou assim: muito obrigado por você ter falado e ensinado a gente. Então vai ser assim a partir de hoje. É isso, você vai se adequando. Aí você falou: nossa, eu fazia errado. Então você vai se convertendo, você vai indo, você vai adequando. Isso é maravilhoso. Isso se chama conversão, sim ou não? Tá. Eu não rezava o terço. Eu não ia na missa, eu não lia a Bíblia. Você vai... Cada dia, você vai aprendendo. Não tem como aprender tudo num dia só. Não tem. Aí você fala: Rodrigo, mas é uma infinitude, porque a gente vem de uma cultura pagã muito forte. É verdade, é verdade. Lá em casa, por exemplo, só para você saber, eu vou falar da minha realidade, eu não sei da sua. Pode ser que você vive uma realidade diferente. Lá em casa, eu sou o filho mais novo de 4 irmãos. Então eu sou o sobrinho mais novo também dos meus tios, porque eu vim 10 anos depois dos meus irmãos. E também sou o neto mais novo da minha avó. E eu ouvia o tempo todo se falar de coisas em casa que não tem nada a ver com o catolicismo. Mas a minha família se dizia católica. Católica. Então assim, por exemplo, só para você ver. Ai, meu Deus do céu, fulano lá, você viu o que aconteceu com o ciclano? Que desgraça que aconteceu. Aí minha avó: isso aí é que na encarnação passada. E eu, molecão, aprendi isso aí. Quando acontecia alguma coisa de errado com alguém, eu já falava: isso aí fez coisa errada na encarnação passada, está pagando agora. E a minha família se dizia católica. Não vai na igreja, não paga dízimo, não faz nome do pai quando levanta, não reza quando almoça, não, nada. Católico. Aí quando fala assim, religião, católico. Aí fui lá internar porque eu quebrei o braço. Aí a moça lá do hospital pergunta para a mãe: religião? Católica. É assim. Você é católico? Sou. Aí um dia,
começou um negócio na escola lá, porque aconteceu uma coisa macabra na escola. E estava na 7ª série, estudava tarde. Eu já era meninão, gurizão já. E aí aconteceu uma coisa lá na escola muito triste, muito feia. E aí todo mundo começou com aquele negócio de demônio, 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 demônio. Aí quando vai falar, foi uma coisa triste que aconteceu com uma pessoa, tal. Houve morte até. E aquilo mexeu muito com a escola, né? E aí de repente, foi um suicídio. Só para falar aqui para você, dentro do banheiro da escola. E aí o que aconteceu? Todo mundo falando, essa pessoa, não sei o que lá, tá. Aí você fala assim, nossa, eu sou católico. Mas como assim? Segundo as suas ideias? Segundo o que você acha? Segundo o que você pensa? Está na hora de você pensar assim, será mesmo se eu sou católico? O que é ser um católico? O que é ser São José? O que é ser o esposo de Maria? O que é ser o pai nutrício de Jesus? Eu vou ser adequadamente isso. Eu vou me adequando. Quando José viu Maria, ele rejeitou ela secretamente. Está aqui. Ninguém precisa, São José não tem complexo de inferioridade, viu? Esses dias uma pessoa falou assim, vocês ficam falando que São José rejeitou Maria. Nossa, tadinho. Não, ele rejeitou mesmo, mas não é para menos, né? Ela vai para a casa de Isabel, fica 3 meses lá. Na volta, ela volta com sinais de gravidez. Ela era virgem, ele nunca tinha conhecido ela. E ele não foi. Então ele rejeita ela secretamente. Mas ele não falou nada dela. Ele não expôs ela. Ele não falou nada para ninguém. Ele não foi dizer Maria me traiu. Ele só rejeitou ela e foi para casa. E aí quando ele foi para casa dormir, o anjo disse, José, não temas receber Maria. Receber porque ele tinha rejeitado. Por tua esposa, porque o que se passa nela é obra do Espírito Santo. Olha o que diz a Bíblia, olha que lindo. Olha o Evangelho de Mateus 2,24. 1,24. José se levantou e foi fazer como o anjo lhe tinha dito. Sensacional. Olha, me arrepia, que eu estou arrepiado. José levantou e foi fazer como o anjo lhe tinha dito. Percebe o que é? Percebe que é uma vida em Deus? Percebe que é viver não de acordo com as ideias frívolas? São José estava com uma ideia. Eu rejeitei Maria. Aí o anjo falou assim, não José, pode recebê-la. Ela está grávida do Espírito Santo. Agora depois de 2000 anos falar está grávida do Espírito Santo, a gente já está formado nisso, a gente já tem a revelação disso, a gente já está caminhado nisso. Mas naquela época, só para você ter ideia, a palavra Espírito Santo aparece só no Atos dos Apóstolos 53 vezes, mais do que em todos os livros da Bíblia de Gênesis a Malaquias. Nem se falava muito de Espírito Santo. E o anjo falou assim, ela está grávida do Espírito Santo. Uma pessoa fica grávida do Espírito Santo? Não tem na história. Existia na história estéreis ficar mães de filhos, mas dos seus maridos. Mas uma virgem conceber, e José humildemente, daí você vê a grandeza de José. Olha a capacidade da fé de José. Por que é fé? É a capacidade de acreditar. E ele acreditou no que o anjo disse. Sem dizer assim, vou pensar. Sem dizer assim, não sei. Está estranho isso. É uma capacidade de crer. Sabe por quê? Porque a fé é fruto do amor. Cresce naquilo que se ama. Eu amo a Deus, então vou fazer o que Ele disse. Mesmo não entendendo. É bonito. É forte. Então tem coisas que nós vamos fazer, não é nem porque nós somos capazes, nem porque a gente entendeu. É questão de fé mesmo. É questão de fé mesmo. Só levanta a mão quem foi aqui um dia numa missa sem vontade. Levanta a mão. Pode levantar. Não vai cair o teto na sua cabeça não, pode levantar. Já foi? Então, vou falar uma coisa para você. Um dia, Tereza entrou na capela e falou para as irmãs assim, Tereza entrou na capela e falou assim, Santa Tereza, fecha, tranca a porta, que eu não queria estar aqui hoje. Tranca a porta que eu tenho que ficar aqui hoje, rezar, meu horário. Ela está lá na capela, rezando, adorando o Santíssimo. Aí ela está olhando para Jesus, Jesus falou assim, Tereza, conta os tijolinhos da parede. Tereza conta 1, 2, 3, 4. Um dia, depois de passado esse episódio, Jesus falou para ela assim, Tereza, qual foi o dia da sua vida que você mais me amou? Ela falou, não sei, Senhor.
Ela falou, aquele dia que você estava na capela sem querer, que você contou os tijolinhos. Que o amor é isso. Passo por cima da vontade, da querência, para fazer o que é próprio. E isso merece respeito, porque tem propriedade. Não é porque você foi na missa sem vontade, que você foi sem amor. Porque o amor, ele transcende a vontade, o sentimento, o desejo, o pensamento. Transcende. Eu me lembro quando eu fiquei viúvo, assim que eu fiquei viúvo, eu tinha 23 anos, era um menino, né? Um molecão assim. E eu ia na missa, eu sentava no primeiro banco, ficava olhando, minha cabeça às vezes fugia assim. E eu sempre pensava, meu Deus, o que eu faço com isso, o que eu faço com aquilo, o que eu faço com isso, o que eu faço. Quando eu via o padre, o Senhor esteja convosco, dando a benção final. Cabeça. Aí um dia eu fui confessar e falei para o padre Kleber, um vicentino. Falei assim, padre, eu vim me confessar porque minha cabeça tem saído muito na hora da missa. Eu tenho pensado muito em mim, na minha situação, na minha filha. E sabe, padre, e aí tinha que trocar às vezes ela na missa. Então eu ia com a Vitória, aí, né, eu andava com aquela bolsa. Imagina um cara desse tamanho com uma bolsa cor-de-rosa, de bebê. E aí eu ia lá na sacristia para trocar ela, né, e tal. Então às vezes as minhas participações não estavam muito profundas, né? Eu não estava conseguindo rezar, a cabeça estava muito confusa ainda. Era o início da viuvez. E quem ficou viúvo aqui sabe do que eu estou falando. A viuvez, ela é desarrumada, desajeita você. Você não tem plano B. Então você fica viúvo, a esposa morre, ainda mais do jeito que foi, uma morte súbita, assim, não tinha sintoma, não tinha nada, dor de cabeça, morreu. Aí você fala assim, cara, para me ajeitar aqui agora, porque você estava numa toada, você estava num plano, você estava num projeto, agora ficou desarrumado. E aí eu comecei a ir na missa, um dia, 2 dias, até que eu aprendi a ir na missa todos os dias. Imagina, isso foi no ano de 98, 99. E aí eu comecei a perceber que eu poderia melhorar a qualidade da minha missa. Até porque minha esposa morreu. E vai passando os dias. Daqui a pouco faz 1 ano, 2 anos. E você vai fazendo progresso. A nossa vida de católico é a sese. O que é a sese? A sese de ascensão. Você vai subindo, né? Você vai subindo. A sese, ao mesmo tempo que é mortificação. Ah, Rodrigo, eu ouvi falar que a sese é mortificar. É verdade, você mortifica a carne para vivificar a alma. Então, a sese é a subida. A nossa vida de cristão é uma sese, é uma subida. Então você vai subindo. São José subiu, sim ou não? Rejeitou Maria e aceitou ela. São José vai subindo. A sese. Eu passo por cima do meu não entendimento. Agora, nós estamos numa geração muito complicada. Esta geração atual agora, ela não é tão má e nem muito pérfida. Porque sinceramente, com todo respeito, não sei vocês, né? Eu sou um senhor já, eu tenho 50 anos, então eu tenho filhos. Os meus filhos não fazem metade do que eu fazia quando tinha a idade deles. Eles são bonzinhos, nossos filhos. Mas a geração perdida é nada. Eu vou falar uma coisa para vocês. Melhor você não contar, que eles vão prender você. Olha, eu vim conversando com o Flávio, né, Flavião? Rapaz do céu, o que nós fazia quando era criança. Ô gente, não é não? Só pensa numa... Nossos filhos nem faz o que nós faz. O problema deles é outro. É uma geração fraca e que quer fazer só o que gosta. Eles querem fazer o que dá na cabeça. Eles não aceitam não. Eles não aceitam fazer. Na cabeça deles, o mundo formou eles assim: se você não faz o que você quer, você é preso, você é oprimido, você não é livre. Você não é livre. Então é uma geração que não suporta os limites. Não suporta os limites. Ela não suporta, você não pode. Você tem que ir. Então é uma geração enfraquecida. Ela é fraca. Ela é fraca, ela não aguenta. Então nós temos que se preocupar, não em achar que os nossos filhos atualmente são maus. Eles são fracos, é diferente. E maldade é diferente de fraqueza. E aí eles ficam tão fracos porque eles também acham que tem que viver à mercê das suas vontades. E São José nos ensina o que é mortificar. Não é sobre o que eu sinto, é sobre o que é próprio, é sobre a verdade, é sobre o que é. Quando eu fiz teologia, eu tinha um professor que era professor de teologia moral. E ele falava uma coisa que eu nunca vou esquecer. Presta atenção no que eu vou falar aqui agora, que isso eu aprendi com São José nessa aula de teologia moral. Ele falava assim:
Nós estamos vivendo um tempo de caos. O que é o caos? Miqueias capítulo 7. Decadência. Chega no caos. Jesus disse há 2000 anos atrás: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Vamos repetir. E não sabiam mesmo. Quem matou Jesus não sabia que ele era o Filho de Deus. Não sabia. Os romanos não sabiam. Achavam que estavam matando um transgressor, um agitador, um revolucionário. Não sabia. Então Jesus falou a coisa certa. Pai, perdoa-lhes porque eles, ali, não sabem o que fazem. Mas depois souberam. Tanto é que um soldado romano chamado Longino, a hora que ele furou o lado de Jesus e veio sangue sobre ele, ele mesmo disse, ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Então mudou. A primeira coisa, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Em outro momento, Pai, perdoa-lhes, mas eles sabem o que fazem. Agora sabem. No decorrer da história, estão entendendo ou não? Passou o tempo, agora sabem. Aí foi piorando. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabiam o que faziam. Agora sabem e continuam fazendo. Mas ainda não é o caos. E aí o negócio, o progresso da iniquidade, Mateus 24. Progresso da iniquidade. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabiam o que faziam. Agora sabem, continuam fazendo e quer que os outros façam também. Quer que todo mundo faça. E aí esse professor dizia assim: sabe qual é o caos? Quando chegar nessa parte, vai ser o caos do mundo, ó. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabiam o que faziam. Eram ignorantes. Agora sabem, continuam fazendo, quer que os outros façam e pior, quer que a gente diga que está certo. Aí é o caos. E me desculpe, eu sinto muito, nós chegamos nesse ponto. Porque o certo virou errado. E o errado? Certo. Sabe qual que é a alegria da gente? A alegria da gente é quando a gente sabe o que é certo e errado. Meu pai, ele se separou da minha mãe. Imagina, eu tinha 7 anos de idade. Eu estava começando a primeira série, meu pai se separou da minha mãe. Eu tenho 4 irmãos, como eu falei. Então foi aquela separação dramática, de descobrir, telefonema de outra. Aí descobriu que a outra estava grávida. Aquela coisa bem dramática, aquela separação, nossa, doída, humilhação e briga. Aquela coisa triste. De lá para cá, meu pai já teve 7 mulheres. Minha mãe não teve nenhum homem, nenhum namorado, nada. Meu pai tem 78 anos. E eu converso com meu pai. Sabe o que meu pai fala para mim? Olha para mim. Meu pai fala assim: eu sei que eu estou errado. Uau! Sensacional. Qual é a chance de uma pessoa poder mudar? Saber que está errado. Olha que sensacional. Então, até meu pai fala assim: eu sei que eu estou errado. O que eu fiz não é certo. Essa pessoa tem uma grande chance de cair num verdadeiro arrependimento e um dia se voltar para Deus. Não está certo o que eu estou fazendo. Não era para ter esse tanto de mulher. E aí meu pai olha para nós e fala assim: eu posso não ser exemplo para vocês, mas eu posso ser uma testemunha. Não façam isso com a esposa de vocês. Já que casou, vai até o final. Sabe o que meu pai fala? Mulher, a gente pode ter várias, mas esposa é só uma. Meu pai, dando aula para nós. E estando no buraco. Meu pai não chegou na decadência. Sim ou não? Não chegou. Por quê? Porque ele sabe o que é errado. Mesmo eu estou errado, mas tá. Isso é bonito. Porque isso mostra que essa pessoa ainda está iluminada pela verdade. Ele não consegue vivê-la, mas ele tem uma chance de se voltar para ela. Agora, quando o cara chega e fala assim: eu estou certo, e você está errado. Fui pregar na África. Lá nós temos uma missão, Daniel já esteve lá também muitas vezes. E aí eu estou lá pregando, seminário de vida no Espírito. Falaram para mim que meu tema era pecado. Eu estou pregando lá na África, aqui ó, falando com a turma, com os africanos. Daqui a pouco tinha 2 sentadas na frente. Aí eu falei sobre adultério, falei sobre pecado. Aí uma perguntou para a outra assim: olha, eu sou namorada do esposo dela. Porque aqui é a cultura. Um homem tem 2, 3 mulheres. É cultura. Vocês são o quê?
Nós somos colonizados por quem? Pelos portugueses. Mas houve a evangelização dos 30 anos aqui, eu sei que houve. Os primeiros 30 anos de colonização, vocês foram catequizados. De onde veio essa cultura? Cultura pagã. Ideias frívolas. Você está conduzindo a vida errada. E aí o país não ajuda. Porque a Constituição da Angola não obriga o homem que tem filho a pagar pensão. Então ele tem filho com várias e se vira as mulheres. E ele é cultural. Aí eu falei assim, então vou fazer o seguinte. Eu estou aqui pregando o evangelho, eu vou falar para vocês. Fiquem em pé as mulheres. Porque elas chamam assim, eu sou a segunda dele, eu sou a terceira dele. Eu sou a quarta. Aí eu falei, sabe por que eles estão achando a segunda, a terceira e a quarta? Porque vocês estão aceitando ser segunda, terceira e quarta. Não aceitam mais. A partir de hoje, aceitam só ser única. E se não for assim, não aceita. Não entra na deles. Aí as mulheres... O rapaz, no intervalo, falou assim, você vai morrer. Eu estou pouco preocupado. Todo mundo que nasceu para morrer. Todo mundo. Todo mundo nasceu para morrer. Eu tive na minha vida um privilégio de passar por muitas perdas, inclusive da minha esposa, de sobrinhos, morreram muito novo. Meu sobrinho morreu com 8 anos de câncer. O meu outro sobrinho que morou comigo, foi como um filho, morreu com 17 anos. Então, minha esposa morreu com 23. Dessas perdas, dá para dizer, olha, vou falar uma coisa seguinte, eu sou calejado. Então é o seguinte, nós nascemos nesta terra, não foi para virar raiz. Nós estamos de passagem aqui. Falei, não vai ser isso que vai ter. Não, está errado. Pedi para os homens ficar de pé. Vocês estão errados. Só saiba disso. Senta. Agora, se você quiser continuar, vai continuar sabendo que está errado. O problema é assim, ó. O problema não é se eu vou continuar ou não. O problema é eu achar que eu estou certo. Ah, é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Está errado. Diante da verdade que é Cristo, está errado. Sim ou não? Maior do que a cultura é o Evangelho. O Evangelho é a nossa cultura. Por isso que quando se proclama a palavra, qual é a proclamação que a gente faz no final? Palavra da... palavra de salvação, que nos salva. Nos salva do quê? Da ideia frívola, do pecado. Nos salva da mentira. Nos salva do desleixo. E quando a gente olha a vida de São José, a vida de São José foi isso, como Santo Tomás escreveu. Santidade, uau, é a configuração da vida a Cristo. Preste bem atenção nisso. Nós já estamos terminando essa primeira parte. Se nós não entendermos absolutamente esta verdade, nós vamos empacar e não vamos fazer progresso. Não vamos fazer progresso. Se nós entendermos que nós estamos diante de uma era de caos, em que o errado parece que virou certo, o feio parece que ficou bonito, e as pessoas vão se acostumando dizendo assim mesmo. Só que para nós cristãos, desculpa, eu quero desanimar você não, mas vai ficando cada dia mais difícil, porque o paganismo é a liberdade da ideia, e nós somos a liberdade da verdade, não da ideia. Quem tem verdade, não precisa de ideia. Amém? Repete essa frase comigo. Quem tem a verdade, não precisa de ideia. Só cutuca teu vizinho para ele não dormir mais. Fala, você escutou? Você escutou? Só cutuca ele, você escutou? Escutou, né? Quem tem a verdade, não precisa de ideia. Agora também, não precisa se assustar não. Não precisa se assustar. Porque na minha vida, desde que o Daniel falou, nesses 33 anos, sempre foi assim, conferência, confronto. Aí eu olho, opa, não está assim, hein? Está errado. Imagina, lá em casa, eu aprendi, e agora eu vou tocar na ferida aqui. Eu vou tocar numa ferida, meu Deus do céu, meu Jesus do céu. É certeza que eu vou parar, tem gente que não vai me seguir mais na internet. Eu estou brincando. Eu aprendi assim, ó, minha avó falava, você tem que ter tua conta e a tua esposa dela. Tua conta e a esposa dela. Separado. Eu cresci ouvindo isso. Está errado. Rodrigo, aqui, não tem aqui. São José e Maria mostrou para nós que é tudo junto. O burro dele é dela. É ou não? Sensacional, hein? É junto. Rodrigo, sabe o que é? É que a cultura dos Estados Unidos. Obrigado, Estados Unidos. Deus abençoe os Estados Unidos. Mas a gente não vive a cultura, a gente vive o evangelho. Católico. Católico significa aquele que se entregou à verdade de Cristo. E aí eu sei que você vai se deparar com muitas, mas com muitas coisas que é a cultura. Infelizmente, mas está errado.
Aí a pessoa fala assim, eu não sei por que a gente não deu certo, porque vocês vão se separando, no decorrer do casamento vocês vão se separando. Antigamente o namoro era tudo junto, a gente andava na mesma bicicleta, a menina andava no cano da bicicleta, na descida, sem freio, e achava o máximo, e quase se arrebentava. E sua mãe falava assim, esse rapaz não é boa pessoa. Você fala assim, mãe, ele é maravilhoso. Aí a gente ia no mercado junto, a gente namorava junto, chupava o mesmo sorvete junto, colocava o mesmo canudinho na mesma Fanta, na mesma Guaraná, na mesma creche. Aí colocava lá na Taí, lembra do Taí? Colocava lá, a gente fazia tudo junto. Você ia na casa dela com ela, ela ia na sua casa com ela. Aí casou, começou a fazer separado. A gente foi se separando. A gente vai se separando. Ah não, Rodrigo, mas isso é uma questão econômica, técnica, porque eu sigo o Gustavo. É porque tem um cara economista no Brasil bem famoso, que se diz católico e manda os casais separarem as finanças. Ele está errado. Ele está errado. Ou você para de ensinar isso, ou para de falar que é católico. Está errado. Simples assim. É meu amigo, viu? Eu acabo com a raça dele, sempre. E eu falo para as pessoas, não seguem, porque está errado. Porque não é assim. E quando a gente fala que está errado, não é sentido de puritanismo. É o sentido da construção da verdade. Então, porque o casal é uma só carne. Sim ou não? Parece que vocês falaram assim, bem para baixo. Assim. O casal é uma só carne, sim ou não? O que é de José é de Maria? E o que é de Maria é de José? José tem participação biológica no Filho de Deus? Não. José estava na conversa quando o anjo falou com Maria? Não. José estava no dia que o anjo anunciou para Nossa Senhora? Ele participou da escolha do nome? Ele tem participação genética? Mas no dia que era para fugir do Egito, o anjo não falou com Maria. Mateus 2,13. José, levanta, pega o menino e foge para o Egito. José podia falar, quando foi? Estou por aqui com você, Gabriel. Quando foi? Para ter o menino? Você não considerou. Eu já estava desposado dela. Podia ter me chamado. Eu estava ali perto, para escolher o nome, para falar comigo. Você não sabe o mal-estar que eu passei quando eu vi ela grávida. Me deu caganeira. Eu fiquei mal. Eu não dormia. E eu estou com isso entalado até hoje aqui. Eu queria uma conversa com você. Que bom que você veio. Nem combina com José isso, né? Que roteiro é esse? De onde eu estou tirando isso? Isso tudo é mentira. Que roteiro é esse? Nem combina com São José. Pensa no rostinho do José. Vê se combina com ele isso. Nem combina. Olha lá para ele. Ele podia ter falado assim, agora que o negócio ferveu, você vem chamar eu, né? Porque eu tenho um jumento. E essa aqui, a Maria, não sabe nem onde é o Egito. Ela não sabe onde é. Agora que é para fugir, vem chamar eu. Na hora que é para falar. José levantou, falou, levanta, Maria. Vamos fugir agora. Porque o que é seu é meu também. Nós somos juntos. É lindo demais. É verdade. Não é porque é uma coisa assim, ai que negócio católico, ai que negócio. Não, é algo muito divino, santo, justo, poderoso, potente, santo, enorme, grande. É tão lindo que emociona a gente, que abala a gente dentro as emoções são estruturadas, é tão forte que é. A santidade de um homem que compreendeu que ele é casado com Maria. Quando ele perdeu Jesus, ele e ela, no templo, eles estavam vindo de Jerusalém para Galiléia. Só para você saber, hoje, com asfalto, com terra, é mais ou menos uns 140 quilômetros, mais de 150 quilômetros, por aí, ali, né? Com asfalto, com estrada, desculpa. Antigamente, para eles andarem da Galiléia para a Judéia, eram 7 dias. 7 dias para subir, 6, talvez 8 para subir, 7 para descer, e vice-versa. Era muito comum que durante a caravana, durante a peregrinação, eles iam uma vez por ano, toda Páscoa tinha que ir. O judeu é obrigado, todo ano tem que ir a Jerusalém.
Isso é uma obrigação da religião. Como se todos nós tivéssemos que ir ao Vaticano uma vez por ano, obrigatoriamente. Não temos essa obrigação, mas só para você entender. Então eles tinham que ir a Jerusalém no templo, ofertar as ofertas da Páscoa, o sacrifício, oblação ou sacrifício, né? E aí, oblação, holocausto, né? Chamava oblação uma parte, holocausto é tudo do animal. Você podia oferecer uma parte do animal ou ele todo. Então as famílias tinham que ir. Eles vão, na volta, cada um vai, homem com homem, mulher com mulher, criança com criança, eles vão andando na caravana, andando, caminhando, conversando, rezando, comendo. Depois de um dia de caminho, percebeu que Jesus não estava. Cadê o menino? Não está, perdeu. É o que a gente celebra, a perda do menino Jesus. Maria foi lá e disse assim: ele não está aqui, José. José já estava 7 dias fora da sua oficina. Imagina, 7 dias sem trabalhar, sem arrecadar, sem vender. Eu podia falar para Maria: pô, mas né? Você tinha que olhar o menino. Agora nós temos que voltar. Voltar para Jerusalém atrás dele. Ele não está aqui. E tentar achar. A missão era dela, né? Se fosse para ser conta separada. Eu vou perguntar, você responde. José volta com ela ou não? O que a Bíblia nos diz é que José e Maria vão procurá-lo. E ficam ali 3 dias procurando até achá-lo no templo, entre os doutores. Você entendeu? Isso é bíblico. Para um bom entendedor, um pingo é letra. Então, José nos ensina a assumir a vida do outro. Então, por que eu estou falando isso? Porque a cultura, o paganismo, o mundo vai nos ensinando coisas, táticas, técnicas, que no final das contas vai nos tirando do sagrado. E é isso a grande tragédia. A Conferência Católica de São José é para que a gente possa ouvir uma pregação, uma palestra, não é? Ouvir um ensino e a gente poder dizer assim: opa, o pagão está influenciando na minha vida. E aí nós chegamos, aqui agora mesmo é o final, nós chegamos nessa situação da crise de vida e não de fé. Tem crise política? Tem. Tem crise econômica? Tem. Tem crise governamental? Tem. Tem crise climática? Tem. Tem crise de fé? Tem. Mas a maior qual é? A crise de vida. O que diz a Bíblia? O justo vive pela fé. Vamos repetir isso. Repetir. O justo vive pela fé. Livro do profeta Abacuque, confirmado lá na carta aos Hebreus. De novo. O justo vive pela fé. O que significa vida e fé? O que eu acredito, eu trago para a minha vida. Amém? Presta atenção que esse é o fechamento aqui do ensino. O que eu acredito, eu trago para a minha vida. Senão não tem sentido. Senão a fé passa a ser superstição, amuleto e passa a ser uma alegoria. Vive como se crê e crê como se vive. Minha fé para a minha vida. Vamos separar a vida aqui? Vamos separar a vida em 5 pontos. Nem precisa ser 5, vamos, senão fica muito complicado. Vamos separar a vida aqui em alguns momentos. Nossa vida física, material, segundo a fé. Nossa vida espiritual, segundo a fé. Nossa vida emocional, segundo a fé. Nossos lazeres, segundo a fé. Nossas roupas, segundo a fé. A fé tem que vir para a minha vida. E essa é a grande graça. E o grande desafio também. Trazer a fé para a minha vida. Amém? Amém, gente? A fé tem que ser na vida. E as pessoas estão tendo dificuldade. Então, o dia que minha avó falou assim para mim, e minha avó é católica, hein? Aquele modelo. Ela falou assim: meu filho, você vai casar? Vou. Meu primeiro casamento. Você tem o quê? Avó, não tenho nada, então você não vale nada. O ser humano é aquilo que ele tem. E minha avó é matriarcona da família. Se você tem uma bicicleta, você vai numa bicicleta. Tadinho, eu entendi o que ela quis dizer, né? Mas está errado. Você não é aquilo que você tem. Porque pode ser que você tenha e perca, pode ser que você não tenha ainda. E mesmo assim você é. Mas olha o que os nossos patriarcas nos ensinaram muitas vezes. Um dia um cara falou assim para mim: Rodrigo,
pisei na bola com a minha mulher, reza para mim. Eu falei, rezo, mas pede perdão para ela. Ele falou, não posso. Ele falou, por que você não pode pedir perdão para sua mulher? Não, porque meu pai ensinou eu e meus irmãos que para a mulher não se pede perdão. Mas por quê? Meu pai falava assim, você errou, disfarça, repara, mas não pede perdão. Porque o dia que você pedir perdão para a mulher, diante dela, ela vai montar no seio e não sai nunca mais. Olha que ensinamento sábio de Salomão. E um pai ensinar isso para um filho, isso é ideia frívola, isso é ideia pagã. Está errado. Olha, eu sinto muito, você deve admirar seu pai. Ele falou muito. Então seu pai é uma bênção, viu? Deus abençoe seu pai. Onde que ele está? Morreu. Então Deus o tenha no céu. Mas está errado. A gente tem que pedir perdão. Você errou. Você tem que pedir perdão para ela. Mas ela não vai montar em mim, Rodrigo? Eu não sei o que ela vai fazer. Só sei que você tem que pedir perdão para ela. Percebe então? Nossa vida vai se desfigurando. Vai se desfigurando. Porque meu pai ensinou isso, porque minha mãe ensinou aquilo, porque não sei o que ensinou isso. Aí a gente vai... Lembra da superstição? Vocês lembram? Quem aqui já foi supersticioso, igual eu? Levanta a mão. Chinelo virado. Não subia de noite que chama morte. Sentiu arrepio de noite, passa a morte que eu estou forte. Assim. Super. O ápice da superstição está aqui. Ó. Né? Então, eu aprendi a superstição. São Longuinho. Se eu achar outra coisa, dou 3 pulinhos. Isso não é católico. São Longuinho é católico. Os 3 pulinhos não. Isso é macumba misturado com catolicismo. São Longuinho. Eu fico imaginando o santo. Achou, pula aí. Pelo amor de Deus. Aí a gente vai trazendo essas superstições. Aí põe arruda na orelha, põe pé de coelho, põe ferradura atrás da porta, cabeça de vaca seca. Fui lá esses dias lá em Minas, estava lá. A mulher falou, vamos rezar lá na minha fazenda, na capela que eu fiz lá. Fiz São Sebastião de um lado, cabeça de vaca seca do outro. Eu falei, essa cabeça de vaca seca aí, para quê? Ela falou assim, assim, né? Parecendo o Sérgio Malandro. O que foi que só tá... Não, é que... A gente põe isso... É que os pais da gente ensinou, né? A inveja, cabeça de vaca seca. Falei, então tira o São Sebastião. Não humilha o São Sebastião, não. Meu amigo Bastião. Eu olhei para a imagem e falei, São Sebastião, pode sair. Ela falou, não, o Sebastião fica. Então sai a cabeça de vaca seca. Você pôs a cabeça de vaca seca, é porque a cabeça de vaca seca é até aquele negócio assim de atrair a inveja. Você é católica, filha sua? Tá ruim. Vocês não sabem, vida de missionário, fala para vocês, gente. Cada uma que eu tenho que encontrar. Expliquei para ela com carinho. Tomei café com ela, expliquei. 40 minutos de conversa. Ela falou, entendi. Chegou e falou pro rapaz lá, fulano, pode tirar a cabeça lá. Não precisa disso, meu bem. Agora, se você tem um enfeite, é diferente, né? Decoração. Mas não era decoração, era superstição. A gente não leva a sério essas coisas. Às vezes, não, mas essa tá aí. É igual a pessoa quando fala bobagem, né? Aí fala palavrão, aí ele fala assim, é da boca para fora. Você já viu alguém falar da boca para dentro? Assim, toda palavra é da boca para fora. Em nome de Jesus, vamos endireitar nosso caminho. Conduta. Fala conduta. Que é dirigir. Você dirige, segue as placas. Então, não vive como os pagãos. Eles têm um entendimento obscurecido, sua ignorância e o endurecimento de seu coração mantém eles afastados da vida de Deus. Olha, seu obscurecimento, o seu entendimento obscurecido, sua ignorância e o endurecimento de seu coração mantém-nos afastados da vida de Deus. Indolentes, entregam-se à dissolução e à prática apaixonada de toda espécie de impureza. Vós, porém, fala bem forte com o Rodrigão, fala, nós, porém, vós, porém, não foi para isso que vos tornastes discípulos de Cristo, se é que ouviste dele e aprendeste como convém a verdade em Jesus. Vamos aplaudir essa palavra. Aqui, ó. Vós, porém, não foi para isso que vos tornaste discípulos de Cristo, católico,
se é que ouviste dele e aprendeste como convém a verdade em Jesus. Então renunciai à vida passada, despojai-vos do homem velho, corrompido pelas concupiscências enganadoras, e renovai sem cessar o sentimento da vossa alma, e revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus em verdadeira justiça e santidade. Então, eu preciso trazer para a minha vida a fé. Roupa, palavra, comportamento, dia, noite, dormindo, acordado, eu tenho que trazer a fé para a minha vida. Tudo que eu faço, trago a fé para a minha vida. Amém? E quando eu falo fé para a minha vida, para a vida que a gente está vivendo, está aí, ó, o tempo todo, as coisas estão acontecendo, né? Você vê aqui na cultura tem aí, ó, né? Halloween, não sei o que, essas coisas que tem, um dia ou outro, outra coisa. Então eu trago para a minha vida financeira minha fé. Eu trago para a minha vida conjugal a fé. A vida da sexualidade do casal, a fé. Então quando a pessoa fala assim, a igreja é quadrada, a igreja tem que se abrir, porque é outro tempo. A Xuxa chegou a falar para escrever outra Bíblia. Então, eu vou pular. Então, o mundo está aí, o tempo todo. E aí você vai tendo que ouvir a palavra e aplicando na vida. E consertando. Então a pessoa, a igreja é quadrada. Sexo depois do casamento só? Como assim? É o que a igreja nos ensina. Sexo é próprio para os casais matrimoniados. Mas o que dá a impressão? De opressão, de obsessão, de puritanismo, de alucinado, de alienação. Não, é ensino mesmo. Se a gente estudar a teologia do corpo de São João Paulo II, por exemplo, você vai se apaixonar. E aí você vai entender o porquê que o sexo é próprio para o matrimoniado, para o sacramentado. Tem o lugar certo dele. Todas as coisas têm seu devido lugar. Sim ou não? O sexo é de Deus? É de Deus? Deus criou? Tem beleza? Tem finalidade? Tem finalidade. Só que ele é próprio para um tempo, para uma ocasião, para uma realidade. Ele é próprio para isso. Usou fora dali, está errado. Mas será que é por causa de proibição, de puritanismo? Não, é só porque mesmo pela beleza, profundidade, amor, riqueza. Interessante que as pessoas ficam tão rasas, que quando ela fala assim, não pode, é tão pequeno, né? Não é que não pode, é que não é. É mais do que não pode, não é. Não é que não pode. Então você fica assim, não pode. Eu tenho uma filha de 14 anos, né? Então ela fala assim, pai, eu não posso ter celular, né? Eu falo, não, é muito raso isso, não pode ter celular. A Sofia tem 14 anos, ela não tem celular. Aí eu falo para ela, posso te explicar o que é? Eu faço ela até chorar, de tão bonito que eu falo. É lá em cima, não posso ter celular, é o que você pode. Você pode estudar, você pode fazer as coisas de Deus, você pode fazer as coisas boas, você pode se capacitar, você pode tanta coisa. Esquece o não pode, esquece e pensa no que você pode, o que é próprio para a sua vida. A minha filha estuda de manhã, numa escola lá no Brasil, das 7 da manhã até o meio-dia. Ela vem para casa, ela tem a tarde livre, como todos os jovens de 14 anos têm. Ela vai ter a noite livre. Então eu falo para ela, se capacita, né? Se capacita. Vai estudar um inglês, fazer música. Minha filha toca teclado. Aí vai. E eles são danados, né? 3 meses eles estão tudo. Eles são rápidos. Eles ficam melhor que a gente. Eles aprendem muito rápido. Sim ou não? Vai fazer esporte, vai se capacitar. Porque esse é seu tempo. Não é que você não pode usar celular. É o que a beleza está lá em cima. Aí ela olha e fala, nossa pai, eu não estava pensando nisso. Eu só estava pensando que eu não posso. Aí quando você fala sobre sexualidade, sobre o que significa o sexo, o porquê que o sexo é para o casamento, é lá em cima, a beleza é lá grande. A pessoa abre um entendimento, nossa, que lindo, que forte. Não é tão raso assim, só não pode. Você não vai ter celular, proibido. Não, é o que eu quero proporcionar para você, que o celular vai te tirar. E porque tira ou não tira? Agora o celular, na nossa época também era outra coisa, mas tira. A gente fala celular, parece que a gente está demonizando o celular. Não é isso não. É porque agora é o celular, mas na nossa época tinha outras coisas, sim ou não? É assim. Lembra que nossa mãe falava assim, não anda com fulano? O perigo na nossa época estava fora de casa. Agora o perigo está dentro de casa. É assim, só muda. Mas a mãe da gente também falava, não vai lá, não faz tal coisa. O desafio é outro. Mas só para você entender que não é sobre não poder.
quando o Senhor fala não mate, não rouba, não é sobre só não fazer isso, é sobre o que você tem que fazer, é sobre a beleza da vida, é sobre a santidade. Então, São José nos mostra isso. Um homem que também herdou o pecado original, mas que viveu em tudo a vontade de Deus. Eu vou pedir para você ficar em pé agora. Se levanta. E eu quero cantar com você uma música que eu acredito muito. Eu falei para o Frei isso um dia. Se São José fosse escrever uma música, era essa aí, eu acho. Essa música, que fala assim, ó: tu és o centro da minha vida. Não quero tirar os meus olhos de ti. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que tu sejas o centro da minha vida. É lindo, né? Eu acho que essa música tem a cara de São José. Quero te louvar, te engrandecer. Eu acho tão forte isso, porque parece que eu vou vendo o rosto de São José quando eu canto essa música. A beleza dele fala assim: tu és o centro da minha vida. Me desculpe a sinceridade, o ser humano hoje tem vivido ele como o centro de tudo. Mas quando Jesus passa a ser o centro, quando os nossos olhos se voltam para ele, tudo fica diferente. Feche os seus olhos então, e nós vamos terminar fazendo esta adoração a Deus com essa música, tá bom? Vamos adorar, feche os olhos. Você é uma bênção. Lembra do que eu disse: trazer a fé para a vida. Trazer a fé para a vida. Não tem sentido você falar que tem fé se a sua fé não se manifesta, não se prolifera, não se materializa na sua vida.